Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nem todos têm o privilégio de ter uma família que serve a Deus. Nem todos têm uma família que busca ao Senhor. Mas todos nós, temos o privilégio de buscar a Deus em oração, de clamar a Ele, de pedir a Ele socorro, ajuda. Todos nós temos esse privilégio e devemos buscar, clamar pela nossa família, pelos nossos parentes. Você não deve aceitar que o seu parente viva uma vida distante de Deus. Você não deve viver tranquilo sabendo que o seu familiar está indo em direção ao precipício. Você tem que orar por ele. Você tem que falar de Jesus para ele. Não permita que o inimigo venha acorrentar o seu familiar sem que você faça nada, sem que você se levante e mostre para o seu familiar a saída, o caminho, mostra o Salvador que te libertou. Nós temos esse dever de orar pelos nossos, de orar pela nossa família, pelos nossos parentes. Se a Bíblia nos manda orar pelos nossos inimigos, imagine pela nossa família. Você tem orado pela sua família? Você tem clamado a Deus pela conversão do seu filho, do seu marido, da sua esposa, dos seus primos, tios? Porque esse é o seu dever cristão. Esse é o seu dever eleito de Deus. Orar sem cessar. Temos esse privilégio. Talvez você não teve o privilégio de ter uma família que nasceu na presença de Deus, que vive na presença de Deus, onde todos frequentam uma igreja bíblica, saudável, genuína, que a intenção dela é somente pregar a palavra e nada mais. Talvez você não tenha esse privilégio. Mas se você é cristão, se você crê em Jesus Cristo, você tem o privilégio da oração. Então use esse privilégio que Deus te concedeu. Fale com Ele. Exponha a situação da sua família para Ele. Exponha a vida dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Fale para Deus. Clame ao Senhor de todo o seu coração, para que Deus revele Cristo Jesus a eles, para que Deus transforme-os, para que Deus tire os vícios malignos que eles têm, os desejos pecaminosos da carne, para que eles sirvam ao Senhor e não a Satanás, para que eles vivam no Espírito e não segundo a carne, para que eles vivam uma vida para agradar a Deus e não entregues aos seus pensamentos malignos. Ore pelo seu familiar. Mas ele é difícil, ele é complicado. Muitos dizem aí que ele não tem jeito. Você crê nisso? Você crê que algo não tem jeito para Deus? O Deus do impossível, o Deus que criou o universo, o Deus que somente com a palavra traz à existência coisas que não existem? Você vai crer que existe algo impossível para Ele? Ah, fulano vive uma vida toda errada, isso aí é difícil, é quase que um caso perdido. Não, irmãos, não existe caso perdido para Deus, não existe, porque Ele é o Senhor, Ele. Então ore, porque eu e você não sabemos quem são os escolhidos de Deus, os eleitos do Senhor desde a fundação do mundo. E por isso que devemos orar por todos, principalmente pela nossa família. Ore por eles. Imagina só que maravilhoso se você orar pela sua família, por aquele familiar que vive distante de Deus, e ele se converter, Deus revelar Cristo Jesus a ele, e ele viver para Deus. Olha como vai ser maravilhoso a alegria que você vai ter no coração de saber que aquele seu familiar que era distante de Deus, na verdade, ele é um eleito do Senhor. E Deus o trouxe. Deus o buscou, assim como buscou você. E eu gostaria de convidar você para orar comigo. Vamos falar com Deus. Vamos clamar pela nossa família. Vamos buscar em Deus ajuda, porque somente Deus pode nos ajudar.
Somente Deus pode mudar a história do meu e do seu familiar. Somente Ele. Vamos clamar? Vamos buscar a Deus em oração? Feche os seus olhos, Senhor Deus e amado Pai. Pai, a Ti clamamos e buscamos. Queremos a Tua presença, Senhor, porque sabemos que sem a Tua presença nada somos. Sem a Tua presença, meu Pai, ficamos fracos, debilitados, frágeis, porque não somos nada, somos pó. E necessitamos de Ti, necessitamos da Tua presença, Senhor. Pai, Tu és grandioso, poderoso, o Senhor é o único Deus, e a Ti neste momento clamamos, porque o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa segurança. É o Senhor, meu Pai, que nos guia pelo caminho certo. Foi o Senhor que nos revelou Jesus Cristo. Foi o Senhor que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Ah, meu Deus, Tu és maravilhoso. Santo, santo, santo. Pai, neste momento clamamos pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos parentes, Senhor. Aqueles que estão distantes de Ti, aqueles que não querem nada com o Senhor, que preferem viver uma vida entregue às paixões do mundo, aos prazeres da carne, que preferem viver embriagados, meu Pai, nas bebidas alcoólicas, que preferem se prostituir, que só falam besteiras, que só pensam coisas iníquas e que não querem Te agradar. Ah, meu Pai, clamamos a Ti, transforme eles, Senhor, porque éramos da mesma maneira, éramos, meu Pai, perdidos neste mundo, mas o Senhor nos encontrou, nos buscou, nos colocou em Seus braços, sarou as nossas feridas, tirou as manchas do pecado, Senhor, e nos deu uma nova veste. Ah, meu Pai, clamamos a Ti. Meu Pai, eu peço que o Senhor transforme o coração do marido, meu Pai, desta mulher, da esposa deste homem, dos filhos deste casal. Que o Senhor venha a revelar Cristo Jesus a eles, para que eles não vivam satisfazendo a carne, mas para que eles vivam agradando o Senhor. Porque, meu Pai, não existe nada melhor do que andar na Tua presença, do que Te agradar, do que ser chamado Filho de Deus. Ah, meu Pai, quebra, Senhor, todo o vício maligno. Tira, meu Pai, tudo aquilo que não presta. Tira de nós e dos nossos familiares. Tira, meu Pai. E se porventura existe algum familiar que não quer nada contigo e que vive escarnecendo, meu Pai, das coisas santas, pedimos em nome de Jesus que o Senhor os perdoe, para que eles vivam, meu Pai, para Ti, para que a mente deles seja transformada e aquilo que antes eles escarneciam, que a partir de hoje eles comecem a amar, a falar, a pregar de uma forma tão fervorosa que eles não temam a nada, não temam a perseguição, não temam a morte, que eles passem a amar aquilo que eles escarneciam, porque o Senhor é Deus, o Senhor pode transformar corações, não existe impossível para o Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer, meu Pai. Quando o Senhor quer, não há quem o impeça, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, soberano. Então clamamos, meu Pai, transforme a vida deste homem, desta mulher, transforme, meu Pai, os filhos, meu Pai, rebeldes, que eles se tornem filhos obedientes. Faça a mudança, Senhor, transforme, porque o Senhor é Deus. Clamamos pela nossa família, clamamos, meu Pai, por cada um deles, que o Senhor venha a transformá-los e que essas palavras de Josué seja verdade, realidade em nossas vidas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, continue orando pela sua família. Continue orando pelos seus familiares. Não deixe de orar. Não deixe de ler a Bíblia. Procure ajuda no Senhor dos Exércitos, porque Ele pode te ajudar. Ele pode te socorrer, somente Ele. Se o seu familiar é difícil, entregue-o na mão do Senhor. Como assim? Vou deixar de orar por ele? Não. Você vai continuar orando por ele, clamando, derramando as suas lágrimas, mas confiando que quem pode transformar é o Senhor. E Ele pode. Confie em Deus. Continue orando. Mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, Ele vai fazer o milagre, a transformação no seu familiar. Não deixe de orar. Enquanto o seu familiar viver, ore por ele. Ore. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.